Chegamos ao último bloco do programa Em Off deste domingo, conversando a respeito da economia do mundo, do Brasil, do estado de Pernambuco. Estamos conversando com o Márcio Borba, que é economista, o José Emílio Calado, também economista. Antes de partirmos para o estado de Pernambuco propriamente dito, vamos falar um pouco sobre a questão do novo salário mínimo. Nós temos um salário mínimo novo, passamos de R$ 937 para R$ 954, um aumento de apenas R$ 17. Me parece que foi o menor aumento nos últimos 9 anos, Márcio. Na verdade, o salário mínimo no Brasil, por ser o indexador de muitas coisas, ele termina ficando um pouco comprometido, porque se você aumenta o salário mínimo muito, você quebra mais ainda a Previdência, por exemplo. Você influencia no salário das microempresas que pagam em função do salário mínimo. Você cria uma certa dificuldade para as famílias que pagam os empregados pelo salário mínimo. O salário mínimo é pouco? Óbvio que é pouco. Portugal, o salário mínimo em 2018 são 508 euros. Se você fizer R$4 em média, dá 2.000 e tantos reais lá. Não estou falando de um país como a Alemanha nem como a França. Estou falando de um país que tem 250 bilhões de PIB, é 10 vezes. Vamos supor, Pernambuco tem 10 milhões de habitantes, ele tem 10 milhões de habitantes, nós temos 40, 50 bilhões de PIB, eles têm 220. Quer dizer, é um país que comparado ao Brasil, o Brasil, sei lá, tem 10, o PIB dele. Então, por que aqui custa 900 e pouco e muita gente reclama? Porque é um indexador. Então, como indexador, não posso aumentar porque eu quebro a Previdência, por exemplo, ou algumas categorias, alguns segmentos que pagam salário mínimo. Em compensação, torna-se um valor tão pequeno que a pessoa tem que trabalhar agora, tem que ter um bico, a esposa tem que trabalhar, o filho tem que trabalhar para fazer uma renda mínima. Então, o aumento é pequeno também porque a inflação foi pequena. Então, se eu tenho inflação de 3%, ela vai repercutir no próximo salário mínimo em 3%, ou algum ganho. Então, eu pego os 3% de R$900, quanto dá? Então, eu não posso realimentar a inflação também, dando um aumento muito grande ao salário mínimo, que é indexador. Se não fosse, teria uma certa liberdade, mas é um indexador, porque senão eu vou alimentar a inflação. Então, tem alguns preços que alimentam a inflação, combustível, salário mínimo, que indexam muitas coisas. Então, é pouco. Em relação ao mundo, é ridículo para uma família sustentar pai, mãe, 3 filhos com salário mínimo, não dá. Mas não pode aumentar muito em função dele ser uma moeda. Paga-se 3 salários mínimos, paga-se 4 salários mínimos, as categorias passam a exigir em valores proporcionais ao salário mínimo. É um problema que tem que ser diluído. Na minha visão, Mário, essa questão... Houve também, nos anos passados, o salário mínimo ele ficou acima da inflação. Ele foi reajustado bem acima da inflação. Acho que por questões até políticas e tudo. Então, o que eu acho que está sendo feito agora é uma correção, né? No sentido de você poder fazer com que o salário mínimo acompanhe a inflação, né? Nós tivemos uma inflação baixa. Então, o salário mínimo tem que ser baixo, senão você realimenta uma questão inflacionária. Se você paga um valor acima, você cria consumo e aí, consequentemente, criando consumo, as pessoas vão querer comprar mais bens e aquilo vai dar uma realimentada na inflação. Então, a gente tem que perceber o seguinte, que se você vai na Europa, nos Estados Unidos, a inflação é baixa e às vezes não tem nem reajuste de salário e todo mundo vive muito bem dentro daquele seu orçamento. Então o que você tem que fazer é você, diante daquilo que você hoje tem de renda, se adeque ao seu orçamento. É essa questão hoje que o brasileiro ainda, em termos de educação financeira, vai ter que... Nós estamos muito atrasados ainda nessa questão. Mas de o que alguns financeira. dizem é que o nível de salário mínimo hoje no Brasil é muito baixo. Quer dizer, o próprio Diese, quando calcula para uma família, me parece, de 5 pessoas, 4 ou 5 pessoas, ele calcula um salário acima de R$2.000. O Diese, ele faz uma conta correta, ele é um sindicato, está defendendo a questão do sindicato. Ele faz a conta de um salário de primeiro mundo, está aí Portugal, 508 euros, R$2.000,
O Diese até, às vezes, eu já vi valores até maiores. Mas ele esquece que para pagar um salário de um país mais desenvolvido, o alemão, o francês, ele teria que ter uma economia também muito desenvolvida. E a economia brasileira, como nós conversamos aqui ao longo do programa, ele está muito comprometida com a arrecadação de tributos, com ineficiência, com o Estado perdulário, com a infraestrutura que tem um custo Brasil muito elevado. Então termina que o empresário, quem paga o salário mínimo é o empresário. É o empreendimento dele que paga. O governo tira de tributos, mas o empresário tira do seu lucro, do seu faturamento, do seu resultado. E não dá para um país como o Brasil você fazer, não, agora amanhã eu vou pagar R$2.000 para a pessoa poder ver. Quebra todas as empresas, porque a estrutura de custo, a estrutura de preço, a estrutura de resultado da empresa não comporta essa questão. Então o salário mínimo é um problema. É pouco para quem recebe, é muito para quem paga. A empresa que tem 500 funcionários, 800 funcionários baseados em salário mínimo, quando dá um aumento pequeno, repercute. Como a folha no Brasil é punida, você paga tributo sobre a folha. É um absurdo. O empresário, toda vez que ele vê o aumento do salário, ele já bota o INSS em cima, o FGTS, o 13º. Esse ponto que Márcio colocou, e aí eu acho muito interessante, é o seguinte: a gente poderia ter um valor de salário muito maior, salário mínimo, se nós não tivéssemos um empresário, não tivesse esse custo, porque é 100%. É 100%. Quando eu pago 954, isso custa para a empresa o dobro, 1.800. É verdade. Então, se a gente conseguisse desonerar a folha, não tem problema. Paga aí para o funcionário. Tira os 20% do INSS. Isso. Que já dá para dar um aumento significativo no salário. E é melhor, porque quando você paga as famílias, você aumenta a pobre, quando eu falo pobre, eu falo em termos de sociedade de classificação econômica, né? O pobre, ele tem a propensão marginal a consumir maior. Então, quando ele recebe dinheiro a mais, ele tem a propensão a gastar o dinheiro, porque ele tem demanda reprimida. Ele vai comprar uma roupa para o filho, ele vai melhorar a alimentação, ele vai pegar um plano de saúde. Então, ele tem a capacidade de gastar, a necessidade de gastar. Se eu pego 20%, tiro do INSS, que é um buraco, é Tesouro Nacional, Banco Central, são os pés do governo, e eu dou para a população, vai para consumo. Aquilo multiplica, o multiplicador da economia, aquilo Exatamente. Vai gerar demanda para o comércio, que vai gerar demanda para a indústria, é o círculo virtuoso. Como eu tenho uma carga tributária violenta sobre tudo, inclusive sobre a folha, o que é que eu vejo mais nos projetos que nós fazemos? É o empresário buscar automatizar, investir em novas tecnologias para reduzir mão de obra. Não é porque ele é mau, é porque é caro manter pessoas. E as máquinas automatizadas reduzem custo. E isso torna o empresário mais competitivo. Se nós tivéssemos uma desoneração da mão de obra, não fosse caro ter pessoas, a reforma trabalhista vai ajudar muito isso, então a gente podia ter uma empregabilidade maior. Então o mercado informal no Brasil está se tornando algo crônico em função, a legislação trabalhista agora está amenizada, mas em função desse custo de mão de obra, que é um absurdo, mano. Uhum. Bom, vamos para o estado de Pernambuco, que já chegou a crescer mais do que o Brasil, há alguns anos atrás, e houve uma retração recente por conta da própria crise, né? O governo federal fechou torneira de recursos e o estado de Pernambuco sentiu também essa questão. Mas o que esperar para 2018 em relação ao estado de Pernambuco? Olha, Pernambuco, a gente tem comentado muito isso, fez o dever de casa. Pernambuco foi austero, o governo tem suas deficiências, ninguém discute, estão aí as deficiências latentes na sociedade, mas do ponto de vista da gestão do caixa, o governo não deixou de pagar funcionalismo, a máquina pública não parou, pode ter havido uma certa dificuldade em vários setores, e houve, mas o governo fez o dever de casa. O Prodep aprovou benefícios fiscais, atração de investimento, novas empresas, em todas as reuniões na crise, não passou uma, dezenas de projetos, era só ir lá para ver, espalhado pelo estado inteiro. Agora que o Brasil ensaia a sair da crise, Pernambuco sai em vantagem, porque tem a situação fiscal do estado
equacionada, não é a melhor, mas é equacionada, tem uma base instalada muito grande no Estado. Se perdemos alguma capacidade produtiva por alguma dificuldade pontual, nós compensamos com os novos empreendimentos vindos pelo Prodep, geração de emprego, aumento de tributos. E agora Pernambuco está pronto para a retomada de, acredito eu, numa posição muito melhor do que muitos estados brasileiros, notadamente no Nordeste, que não tiveram esse desempenho. Então eu tenho uma visão otimista em relação ao Estado, ainda na presença forte do Estado como agente econômico, o que eu defendo é um Estado mínimo, mas ainda temos a figura do Estado que é pagador de salário, que é demandador de produtos e serviços. Então, o Estado de Pernambuco, em 2018 para frente, acredito que tenha vantagem em relação aos outros estados e que retome o crescimento acima do Brasil, como vinha acontecendo antes de 2015. Eu vejo, Mário, com uma grande preocupação, na minha visão, de que não é o governo, mas eu acho que a nossa sociedade precisa estar atenta à questão de swap. E quando eu falo swap, eu falo dos grandes projetos estruturadores que lá se instalaram. Uhum. O estaleiro, o polo naval, eu não falo nem mais o polo naval, o polo petroquímico, que aí se inclui refinaria, petroquímica, swap e essas outras. Por quê? Porque esses investimentos que foram realizados, eles têm o polo naval com uma grande ameaça de não se concretizar. Não ter mais encomendas. Não ter mais encomenda. 2019, me parece. E aí vai se fazer o quê com 2, 3 mil, 4 mil pessoas que estão lá? A refinaria de continuar, de terminar, porque até agora a refinaria nunca foi. Ela, apesar de estar funcionando, funciona num trem, precisa botar o outro. Então, a petroquímica, swap com a CITEP, também geradora de prejuízos enormes ao longo desses anos. Então, esses grandes projetos que foram estruturadores, é preciso olhar para eles, porque senão nós vamos ter muito problema lá na frente. Quando esses projetos, eles não... E aí, tudo que foi construído em função desses grandes projetos estruturadores, ao redor ali de swap, que contava com o desenvolvimento desses projetos. Então, acho que 2018, para mim, é um ano que é preciso olhar para isso. A sociedade, as entidades, Federação das Indústrias, o governo do Estado, todos juntos, no sentido de olhar e dizer, bom, construímos aqui, precisamos colocar isso para frente, né? E não, daqui a alguns anos, estar lá com esses projetos todos abandonados. Uhum. E um ano de eleições, então você conciliar uma coisa com a outra, né? Talvez fique meio complicado ou não. E Copa do Mundo no meio. Sim, Copa do Mundo. A ano da eleição é um ano assim que movimenta um pouco a economia, porque ela própria eleição. Só que este ano, por essa legislação, a eleição em si está muito espremida. Como não há o financiamento por parte das empresas e as pessoas físicas estão limitadas a 10% da renda bruta declarada, serão campanhas pobres. Enxutas. Por conta da legislação. Então não haverá o impacto de muito dinheiro, pelo menos não oficial. Mas movimenta. Mas também tem o lado de que distrai um pouco, porque tira o foco de tratar do desenvolvimento econômico, da geração de emprego, da atração de investimento, para a área política, principalmente no segundo semestre, e principalmente porque é uma eleição para presidente da República. Então é um ano atípico, Copa do Mundo no meio, que não vai ser no Brasil, então não tem aquela repercussão econômica, vai ser lá fora. Tem a questão de você passa um mês e meio com a produtividade lá embaixo, porque tudo é jogo do Brasil, tudo se discute em Copa. É um ano complicado, mas do ponto de vista da economia, eu acredito que isso termine sendo um bom ano, principalmente lá no final, no último trimestre, outubro, novembro, dezembro, todo mundo corra para tirar a diferença, tanto no Brasil como em Pernambuco. Ok. Eu agradeço a participação dos senhores aqui. Queria deixar esses minutos finais, 1 minuto para cada um.
para fazer a mensagem para os nossos telespectadores que estão até esse momento acompanhando a nossa conversa? Bom, Mário, eu sou uma pessoa otimista a nível de Pernambuco e o Brasil, e eu acho que Pernambuco tem aí, e está dentro dessa retomada econômica, eu vislumbro que a gente precisa trabalhar. E trabalhar, se a gente trabalhar bem, a gente consegue os resultados que são importantes, decorrentes do trabalho que a gente execute, né? Nós não podemos ficar nos lamentando. É isso que eu queria colocar. E muito obrigado pelo espaço aqui. Nós é que agradecemos a sua presença aqui. Eu acredito que 2018 seja um ano bom. O pior já passou. Retroceder a economia 3,5% a cada ano nos últimos 2 anos. 2017 já foi um certo freio de arrumação. 2018 tem tudo para ser um bom ano, principalmente para Pernambuco. Temos essas variáveis: eleição, Copa do Mundo, passar ou não a Previdência em fevereiro. Mas, como o Emílio disse, é trabalhar e confiar que 2018 será o início da retomada do crescimento, porque um país de 207 milhões de pessoas não pode esperar mais. Márcio Borba, José Emílio, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado também a sua participação até esse momento, nesse domingo. Um bom restante de domingo, uma ótima semana e até o próximo programa em Off.